Eu estou usando, né, a partir deste momento, essa live exatamente para poder dialogar sobre as perseguições que eu e que outras pessoas vêm sofrendo na política, mas dialogar sobre a questão desse coronavírus, Covid-19. Acho que todo mundo que porventura possa ter algumas ideias precisa compartilhá-las. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas amigas meio preocupadas com tudo, como todos nós estamos, né? Preocupados com o desenvolvimento dessa tragédia, dessa doença, que é importante que a gente não tenha um pânico, mas é importante que a gente perceba a extrema gravidade com que esse vírus está se desenvolvendo no mundo e no país. Eu acho que daqui a uns 20, 30 dias nós deveremos estar no país, no Brasil, no pico dessa doença, dessa pandemia. E é preciso que a gente tenha muita solidariedade, muita informação e principalmente soluções rápidas e imediatas. Eu acho que nós estamos muito atrasados. O motivo dessa live não é naturalmente fazer críticas a qualquer governo, mas é compartilhar com as preocupações que estão aí. Por exemplo, é fundamental compreender que o número de pessoas precisando de UTI, de respiradores artificiais, vai ser muito maior do que essa demanda que já existe hoje em função de outras doenças. Não adianta a gente pensar que temos 700 leitos de UTI, 741 para ser mais sincero, né? E que esses 741 vão dar conta dessa epidemia que nos assola nesse momento. Né? Não adianta pensar dessa forma, porque as outras doenças que precisam de UTI, como é o caso de um AVC, de um infarto, de uma cirurgia, de um pós-traumatizado, enfim, de tanta coisa, já ocupam praticamente 100% desses 741 leitos de UTI que existem hoje em nosso estado, contando a rede estadual, as redes municipais, que são 9 municípios que têm UTI, né, contando a rede filantrópica e a rede privada, além de 2 hospitais federais. Ou seja, é preciso que rapidamente a população possa sentir confiança de que as ações e atitudes estão sendo tomadas a partir de agora para a qualquer momento que essa epidemia ela efetivamente se instale, porque por enquanto ela está se espalhando, mas o número de casos vai aparecer e vai ser de uma forma muito forte. É importante que a gente tenha pelo menos a tranquilidade de saber que a nossa rede de saúde está com capacidade de atender a todos indistintamente. Então, eu penso que a discussão inicial se resume à liderança e à comunicação. Alguém tem que liderar, né, o Estado, os municípios. É preciso que os governos liderem. E para liderar, os governos têm que falar, né, de algo mais apropriado com a população. A impressão que eu tenho é que essas informações chegam muito mais, né, a quem está chegando de viagem, a quem pode viajar, a quem tem um nível de informação já um pouco mais seleto. É preciso atingir principalmente as nossas populações mais vulneráveis, economicamente falando, socialmente falando. Não é? E creio que nós não estamos vendo isso. Eu vi pouco o governo falar, o governo do Estado falar. E o que falou me parece que era aquilo que existia já na internet. É preciso que a gente desça um pouco para a nossa realidade. É preciso que a gente se prepare, né, para o concreto aqui. Além do lavar as mãos, além de ficar em casa, além do isolamento social, além dessas coisas que são compartilhadas no mundo inteiro, mas é preciso saber como é que nós vamos funcionar.
aqui dentro. Eu vi a prefeitura anunciando algumas coisas, a entrega da merenda para 4 dias, que é algo que outros municípios pelo Brasil afora já estavam fazendo, mas que é importante, é fundamental fazer. Então, a prefeitura veio um diálogo do secretário de saúde do município com os dirigentes de PSFs, de órgãos, enfim, de estabelecimentos de saúde do município. Eu acho que é importante também você ter uma equipe coesa para que não bata o pânico e para que as pessoas possam, de uma forma mútua, se ajudarem e, ao mesmo tempo, garantirem o funcionamento dos serviços. Mas eu acho que falta uma voz, né, que possa garantir e que possa construir atendimentos mais diretos para a população. Por exemplo, qual é a ideia concreta do número de leitos de UTI que precisa ser aberto, precisa ser disponibilizado para atender as pessoas que, porventura, que serão muitas, né, vítimas do Covid-19? Quantos? Nós temos 741 hoje e nós precisamos de que inicialmente? De 400? Onde é que estarão os equipamentos desses 400? Eu falo das camas, eu falo de respiradores artificiais. Aonde é que se vai comprar esses respiradores? Será que, por exemplo, aquele núcleo que nós temos na UEPB, que fabrica equipamentos para o SUS, fabrica desfibriladores, fabrica uma série de equipamentos, será que esse pessoal, tendo um aporte financeiro, não teria capacidade de fazer com que, de fabricar esses respiradores artificiais, mecânicos, né, que são fundamentais? Afinal, a mortalidade do vírus vem exatamente do ataque, principalmente aos pulmões. Então, é importante. Isso foi só uma ideia, mas se não for isso, o que é concretamente? Com que base o Estado da Paraíba e os municípios trabalham para poder prever uma ampliação gravíssima desse tipo de contaminação que nós estamos falando e sabendo, mas que me parece que até esse momento a gente mesmo acha que isso não vai ser... que o pior já está aqui, e o pior não está aqui, o pior está vindo. O pior para o Brasil onde está para acontecer, ou seja, está acontecendo silenciosamente. Então, essa é uma questão que é fundamental. Com quantos leitos de UTI os municípios, particularmente o município de João Pessoa e Campina, e o Estado da Paraíba, que responde por todos, conta? Eu estou falando isso muito à vontade, porque nos 8 anos de governo, o que era 78 leitos de UTI se transformou em 281. Um salto enorme. A rede privada teve uma redução de 11 leitos de UTI de 2010 para 2020. A rede municipal aumentou 46 leitos, mas aí conta 19 que era do Clips de Campina, que tinha 42 quando era privado e ficou com 19 quando passou a ser utilizada pelo município. E a rede filantrópica aumentou 23 leitos, mas o aumento do Estado foi de 203 leitos. Vocês imaginem se nós continuássemos com essa média, com esse aumento em média, né, que as outras redes tiveram, a municipal, a filantrópica e a privada. Imagine se o Estado tivesse crescido só cerca de 40%, 30%, 50%. O Estado cresceu 260%. Mas mesmo assim, todo esse montante de mais de 700 leitos de UTI, repito, não é adequado para que a gente possa tratar essa grave epidemia pela quantidade de pessoas que possivelmente serão infectadas, né? Uma outra coisa que me parece também fundamental é saber aonde é que esses leitos estarão, né? E onde serão instalados. Ou seja, precisa de equipamento, como eu disse, cama, roupa, enxoval para a cama, é preciso uma série de coisas, insumos, medicamentos, mas é preciso também definir o local para que a pessoa saiba que, se, por exemplo, ela estiver com falta de ar, ela procura tal referência no sistema de saúde e dessa referência ela vai para o hospital em cada região. É preciso definir isso lá no Curimataú, lá no Cariri, lá no Alto Sertão, no Médio Sertão, na Cidade de Patos. Enfim,
Enfim, Patos, Souza, Cajazeiras, onde existem hospitais regionais. Só que esses hospitais regionais, vias de regra, eles não têm leitos disponíveis e, pelo que eu conheço, não tem sequer espaço para ampliar o número de leitos. Se não tiver espaço, qual é o prédio onde vai ser alocado esses espaços, esses atendimentos para as pessoas que porventura precisam? Não só de UTI, mas também de leitos clínicos. Me preocupa também muito a questão do diálogo entre os municípios e o Estado. Se os municípios têm centros de referência, não propriamente nessa virose, mas centros integrados, especializados, é preciso separar e avisar a população e ter comunicação para isso, ou seja, ter liderança e ter comunicação. Ter comunicação para a população que ela nem pode superlotar os hospitais, correr todo mundo para os hospitais, porque não vai funcionar, os hospitais não terão capacidade de atender, mas ao mesmo tempo ter a triagem, ter a regulação. É muito importante a questão da regulação. E me parece que não existe, neste momento, absolutamente nada ainda dito para o povo. As pessoas estão talvez subestimando isso que está vindo, estão subestimando porque não estão conseguindo colocar no seu dia a dia a realidade dessa tragédia. Eu estava lendo agora há pouco, no dia 24 de fevereiro, a Itália contava com 7 mortos, mais ou menos o que o Brasil tem hoje, 7 mortos. No dia 14 de março, ou seja, 3 semanas depois, a Itália já contava com 2.478 mortos. E hoje é o país no mundo, é um país dito desenvolvido, que já conta com o maior número de mortos, porque a China conseguiu, vamos dizer assim, controlar. E hoje foi o primeiro dia em que não houve um novo caso na China. A China é um país de bilhões de pessoas. Portanto, é um feito extraordinário o que a China consegue. A Rússia também está conseguindo. Mas e nós aqui? Como é que nós vamos ter a capacidade de poder ofertar assistência à saúde, que é o primeiro ponto, é assistência à saúde, e ao mesmo tempo regular o funcionamento da sociedade, que são outras coisas que nos preocupam. Do ponto de vista de um hospital em João Pessoa ou em Campina Grande é mais fácil, porque basta ter a vontade e recuperar, por exemplo, o HTOP. O HTOP está todo montado. O HTOP funcionou como hospital de retaguarda do trauma, tinha 83 leitos, mais 10 leitos de UTI, até agora no mês de janeiro. E, sinceramente, independentemente do Covid, independentemente do coronavírus, foi um erro enorme ter fechado a retaguarda do trauma e ter transferido para um outro hospital de outras especialidades, como foi o caso do Metropolitano. Mas é preciso fazer com que um hospital desses, seja o HTOP, seja o do 13 de maio, por exemplo, que está fechado, seja aquele do João Soares lá em Cruz das Armas, para que ele possa ser uma referência clínica e também de ampliação do número de UTIs. Se você pega um HTOP desse, você pode pegar as 10 UTIs que tinha, e transformar em 30, em 40 UTIs, é um reforço considerável. E ao mesmo tempo completar a capacidade do hospital com leitos clínicos. Mas é preciso agir, porque se nós formos fazer isso quando a epidemia atingir seu ápice aqui, nós não teremos a menor capacidade de salvar as pessoas. É preciso agir agora, é preciso programar as coisas, é preciso comprar as coisas, é preciso ter uma capacidade de dar uma resposta que pode ser imediata. Eu citei agora o caso da explosão de mortes na Itália, e isso é um dado concreto. Você imagina que no Brasil, onde o nosso Sistema Único de Saúde tem sido vilipendiado, tem sido atacado, tem sido asfixiado ao longo desses 5 últimos anos de uma forma como nunca foi anteriormente. Ou seja, só com a emenda constitucional 95, o SUS deixou de receber 20 bi de 2016 para cá. E se ela continua,
em 2036, que é onde vai a validade, são 20 anos, né, de regramento, de não permissão de novos investimentos, né, pelo Estado brasileiro. Se ela continuar até 2036, nós teremos uma perda no SUS, só no SUS, de 400 bilhões de reais. Ou seja, é algo que nós precisamos, mais do que nunca, perceber como essa balela de Estado mínimo, como essa balela de neoliberalismo, com essa coisa estúpida de considerar que o Estado ele não precisa ser forte para poder atender ao seu povo, independentemente de ser rico ou pobre, como é o caso dessa pandemia que se instala também em nosso país. Então, a primeira coisa que eu acho é que é preciso que o Estado tenha voz e comando. O Estado tem que comandar isso. Ninguém mais pode comandar. E para comandar, ele tem que ter a credibilidade para tal. Ele tem que ter a legitimidade, a credibilidade, e ele precisa falar com as pessoas, não é só com as pessoas que têm um certo acesso a um determinado nível de informação. Ele tem que falar com essas periferias enormes, com as pequenas cidades que não tem um hospital lá equipado para isso, e que precisa saber que tal hospital de referência naquela região e que vai atender as pessoas. Né? É fundamental que o poder público ele treine, qualifique o pessoal, porque senão você vai estar colocando o profissional de saúde numa situação profundamente delicada. Né? É responsabilidade do Estado observar esse treinamento, porque eu conheço muito, eu sou da área da saúde, eu acompanhei o SUS, né? a conquista do SUS, a luta pelo SUS desde o início. E eu conheço muita gente, as pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas que eu falo são os profissionais de saúde. Então, muito hoje, por exemplo, eu fiquei estupefato saber que uma senhora de 74 anos, que trabalha num hospital, no Arlinda Marques, ela se porventura ela sair, né, ela ficar em casa, porque ela precisa ficar em casa, é grupo de risco, ela faz parte daquele isolamento social necessário, ela perderia a sua produtividade e com isso vai mexer na sobrevivência dela. Então é preciso ter ações nesse momento que levem à qualificação do pessoal, ou seja, todos atenderem sabendo o que está atendendo, se protegendo daquilo. É preciso comprar equipamentos de proteção individual para que médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza, todo mundo possa usar e naturalmente se proteger, porque se eles não se protegerem, como é que vai atender aos outros que não são da área de saúde e que precisam também de atendimento? Né? Essa é uma coisa que me parece fundamental. Isso custa tempo. Compra hoje, vai chegar quando? Uma semana com coronavírus é um tempo muito elástico, uma eternidade. É preciso compreender isso. Isso não é uma crítica que eu estou fazendo, é apenas um apelo de quem conhece um pouco o funcionamento da máquina administrativa do Estado, conheço o funcionamento da máquina administrativa do município, sei, e conheço também as instalações que nós temos, porque muitas e muitas delas, né, foram ou criação nossa, ou construção nossa, dos nossos governos, ou então foi uma criação nossa. A prova do que eu estou dizendo são esses números que eu falei há pouco tempo acerca dos leitos de UTI. Né? Então, passar para a população a tranquilidade de que, caso ela precise, ela procura primeiro uma determinada estrutura, né? Não precisa ser o hospital diretamente, e aí os municípios têm mais essa capacidade, particularmente João Pessoa e Campina. Então essa estrutura vai fazer uma espécie de regulação, e aqueles casos que forem de hospital, teremos que ter hospitais treinados, qualificados, equipados para atender a esse excesso de demanda. Não adianta abrir a boca e dizer que o Estado tem 500 respiradores, porque os 500 respiradores servem para aquilo que estava sendo utilizado anteriormente, e aquilo que estava sendo utilizado anteriormente não vai deixar de acontecer, não. Você não vai deixar de ter AVC, você não vai deixar de ter infarto nesse período, não, que vai precisar de respiradores também. Né? Então você tem aquela demanda estabelecida, que já consumia praticamente 90% dos leitos de UTI, e você vai ter
uma outra demanda muito maior que precisa naturalmente do poder público do SUS, exatamente precisa ter essa percepção e essa ação neste momento, e acho que nós já estamos atrasados. Uma outra coisa que eu acho que tanto a Prefeitura como o Estado precisam fazer é criar uma espécie de porta única em todos os hospitais, sejam privados, filantrópicos, municipais ou estaduais. Todos têm que ter uma porta única, porque se não for criada uma porta única, nós poderemos ter uma espécie de genocídio aqui dentro. Ou seja, as populações mais pobres, aquelas que não têm plano de saúde, não terão acesso a determinados hospitais. E todos nós, independentemente da condição econômica, precisamos ter os mesmos acessos, porque, repito, senão nós teremos uma seletividade na morbidade, né, da ação desse vírus, né? Essa é uma coisa que também eu acho que é fundamental. Você pode fazer uma requisição administrativa temporária, outros estados estão fazendo isso, a Bahia já fez isso, né? Pernambuco está fazendo isso. Ou seja, isso é para ontem, né? Para que você tenha uma rede, que você saiba com o que você conta. Se você não souber com o que você conta, evidentemente que ninguém vai conseguir dar respostas e nem vai passar segurança para a população. E é preciso tratar todos numa epidemia de uma forma igual, até mesmo porque o vírus não escolhe quem é mais pobre, quem é mais rico. É claro que uma casa com maior número de pessoas, pequena, a tendência é ter uma contaminação muito maior. Então é preciso que haja a condução do poder público neste momento para que a gente tenha efetivamente a regulação, né, a orientação, gripes leves e moderadas fiquem em casa, idosos, pessoas que tiveram filho nesses 45 dias, né, as puérperas, né, pacientes crônicos com outro tipo de patologia, esses tem que ter um tratamento imediato para os hospitais que por acaso a gente tem. Mas é fundamental compreender que o hospital só para os casos mais graves, né, e encaminhados pelos serviços, porque senão vai virar uma situação extremamente crítica, né, me parece praticamente sem comando, caso todo mundo fosse agora se sentisse esses sintomas, fosse diretamente para um hospital. Um outro ponto que me parece importante é suspender as cirurgias eletivas, aproveitar o potencial que o hospital, seja ele qual for. Eu estou assim, na minha cabeça passa a ideia de que nenhum hospital pode ficar fora dessa rede. Todos os hospitais têm que estar sob um comando único. É muito importante isso, né? E o comando único tem que ser do Estado, né? E nos municípios onde tem uma rede própria, estados e municípios. Nos municípios onde eles sejam gestores, estados e municípios, mas tem que ter um comando único, esse combate ao coronavírus, né? Então, essa questão de livrar os hospitais para casos graves pode nos dar realmente uma organização tão necessária nesse momento. As cirurgias eletivas, você pode ter UTI, enfermaria, sala de recuperação, todas elas sendo disponibilizadas para os cuidados aos pacientes com o coronavírus. Distribuição de medicamentos de uso contínuo tem que levar na casa do cidadão. Não adianta colocar numa fila, como eu vi essa semana, as pessoas numa fila enorme, um contato presencial para poder receber o seu medicamento de diabetes, de pressão, enfim, para pressão arterial. Não é possível isso. Ora, chama aquela cooperativa de taxista, toda cidade tem uma cooperativa, João Pessoa e Campinas, então, nem se fala, distribui rapidamente, faz um sistema de distribuição rápida, né? Vamos facilitar para que as pessoas possam ficar, aquelas que podem ficar em casa, possam ficar nas suas casas, né? A merenda sendo levada para casa é fundamental. A Prefeitura de João Pessoa já anunciou que faria.
parte das cidades pelo Brasil já está fazendo isso. É preciso que o Estado também faça, né? E repito, ao invés de chamar todo mundo para poder receber na escola, dar um jeito de descentralizar essa distribuição, né? Fazer com que alguém vá para um determinado ponto da cidade, ali mora 10, 20 alunos, então vem lá 10, 20 pessoas, uma de cada vez, pega a merenda, né? Reforça essa merenda, porque as pessoas vão precisar, particularmente aquelas populações que estão com trabalhos terceirizados, os trabalhadores uberizados, né? Aqueles que dependem exclusivamente da sua produção. Então esse pessoal vai ter e esse é um outro problema que nós vamos discutir depois, mas é preciso reforçar a alimentação, porque você vai ter naturalmente uma necessidade maior, e se reforça com quais são os assentamentos, né, que existe aqui na Paraíba, assentamentos da reforma agrária que estou falando, comunidades agrícolas, produtoras de alimentos. O que é que essas comunidades têm nesse momento que o Estado, que o poder público, que as prefeituras pudessem comprar? Né? Vai aqui no Conde, vai aqui em Pitimbu, lá no Nova Vida, vai por essa região da Zona da Mata. Em todo canto você tem alguém produzindo. Isso é fácil, eles já vendem para algumas escolas. O que é que eles têm que podemos colher nesse momento? Né? É muito importante reforçar a alimentação, e esses são gastos que o poder público vai ter que ter, né? Eu imagino que alguém que governa tem que sempre governar com uma reserva. O próprio FUNCEP, no ano passado, ficou 70 milhões. O FUNCEP é o Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, né, no Estado. Ficou sobrando 70 milhões por falta de investimento. Portanto, você tem aí uma margem que é importante para ampliar o número de leitos, repito, para comprar equipamentos, para comprar medicamentos, outros equipamentos como respiradores, ver aonde tem disponibilidade, ver como compartilhar isso, né? E ao mesmo tempo comprar outras coisas, como a questão da alimentação, né? É preciso pegar aquele cartão de alimentação que foi criado na nossa época e expandi-lo nesses 3 meses, expandi-lo para que essa população, repito, mais vulnerável socialmente falando, possa ter capacidade de comprar um alimento a mais e ao mesmo tempo com isso desenvolver essas microeconomias que serão profundamente afetadas, né? É preciso que a gente perceba isso, né? Acho que uma outra coisa que eu queria para poder concluir, né? Falei da suspensão de cirurgias, da distribuição de medicamentos, né? E quero falar repetir essa questão dos profissionais de saúde. Se não houver treinamento, se não houver equipamento de proteção individual, nós vamos ter problemas com aqueles que irão tratar as pessoas, né? Você não pode fazer com que essas pessoas corram o risco de contaminação. É preciso fazer com que esses profissionais tenham treinamento adequado urgentemente, porque isso que está em curso não é igual a uma outra gripe, né? O índice de mortalidade é muito alto, particularmente para grupos de risco, mas não só para grupos de risco. Você tem casos do mundo afora que atingiu adultos, que não estão no grupo de risco, atingiu crianças, matou adultos, mas é claro que uma grande parte realmente são as pessoas que têm mais de 60 anos. Então é preciso fazer essa triagem dentro dos serviços públicos, aqueles que vão atender as pessoas. Se você tem gente com mais de 60 anos, com mais de 70 anos, é preciso garantir que essas pessoas nada perderão, mas por uma questão de necessidade, de proteção à vida, elas devem ficar em casa e serem substituídas pelo tempo que for necessário por novas contratações, né? Mas elas precisam continuar ganhando, esse pessoal com mais de 70 anos, mais de 60 anos que foi para casa. Eu acho que isso é fundamental. E, finalmente, né, a preocupação com a proteção social. A gente tem muitas coisas que nós poderíamos ampliar, que o poder público poderia ampliar.
o que me parece fundamental é como é que nós vamos expandir a proteção social que existia até então. Porque a palavra de ordem é essa, é expandir. Eu não posso trabalhar com o mesmo número de pessoas que eu tinha antes e fora da virose, fora do coronavírus. Né? Então eu tenho que trabalhar com uma explosão de pessoas que muitas delas vão perder o seu sustento temporariamente, o pessoal terceirizado vai perder, né? E, por outro lado, precisam comer. Então, o cartão alimentação, a ampliação do cartão alimentação que o Estado tem é fundamental. Né? É fundamental que o projeto Acolher, que é um projeto específico para os abrigos de idosos, isso foi criado já desde 2013, 2014, que solte um edital bem rápido, que não tenha prazos, que considere todos as 39 instituições de abrigo de pessoas idosas, essas instituições possam receber para custeio, para alimento. É fundamental que a Cidade Madura, que é um condomínio só para idosos, que é aquela equipe de saúde que vai lá uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada semana, não sei como é que está hoje, mas que essa equipe de saúde tem um treinamento específico, tem uma vigilância intensa, porque são populações de riscos, né? De populações que realmente a gente pode ter problemas pontuais, né? Amplificados. Acho que o governo do Estado precisa chamar a indústria e o comércio, formar um comitê de abastecimento, juntar supermercado, porque a tendência das pessoas é comprar tudo, né? E provocar o desabastecimento. As sociedades consumistas, capitalistas, você olha as reportagens nos Estados Unidos, você percebe isso, as prateleiras vazias, né? Cada um que compre mais e que para estocar, e é até natural, pelo temor, pelo pânico, pelo medo, mas é preciso pactuar com esses setores, a indústria e o comércio de alimentos, para garantir o abastecimento. Né? É preciso ver o funcionamento das feiras de uma forma diferenciada, porque senão você aglutina a gente, aglomera a gente e vai expandir cada vez mais a propagação dos vírus. E finalmente, a questão da população carcerária. Né? Essa talvez seja um dos pontos mais difíceis, mas que é preciso abrir os olhos com essa população. As pessoas já têm aí uma ordem que vem lá de Brasília, no sentido de quem está no semiaberto ficar dentro de casa, o que é absolutamente correto. Você imagina se porventura alguém se infecta numa população comprimida, né, uma superpopulação, seria uma tragédia, né? E o Estado brasileiro, ele é o responsável pela vida das pessoas que estão sob custódia. Né? Então é preciso ter equipes de saúde direcionadas e ter uma vigilância também muito intensa. É preciso agir, é preciso dizer aquilo que está sendo feito para gerar confiança na população. E se não está sendo feito, tem que começar a fazer imediatamente, porque nós temos que, em uma semana no máximo, saber em quantos leitos a mais se conta, aonde é que estarão esses leitos, né? Nas cidades polo, onde você tem lá o hospital regional, mas não tem mais vaga, mais espaço. Qual é, por exemplo, a escola que vai abrigar camas, né? E até leitos de semi-UTI. Quais são os espaços destinados? Né? Ou seja, essa lógica do governo dialogar com a sociedade, particularmente com a sociedade produtiva, para garantir o funcionamento normal da disponibilidade de, principalmente, alimentos para a população, alimentos e medicamentos, né? E dialogar com a população para não é gerar o pânico, muito pelo contrário, é fazer com que as pessoas tenham consciência daquilo que está ocorrendo. É
preciso que as pessoas tenham consciência disso. Não tenham pânico, mas tenham consciência e possam se autoajudar, né? Ou então se ajudarem de uma forma solidária para que a gente possa passar por essa tragédia. Eu quero concluir dizendo uma coisa que para mim é fundamental. Após essa pandemia, né, eu espero que cada uma pessoa, seja que tenha a maior condição econômica, seja que tenha a menor condição econômica, possa ter ciência de uma coisa: ninguém pode substituir o Estado. O Estado precisa ser do tamanho adequado para atender a sua população. Não se pode restringir investimentos do Estado sob uma falsa lógica de que para organizar as contas. Não se pode brincar com a educação, com saúde, não se pode brincar com saneamento básico. Essa função do Estado ela é fundamental, porque quando acontece algo como essa pandemia do coronavírus, é o Estado. Né? Isso só podia ser o Estado mesmo. Eu falo Estado, estou falando de poder público, Estado brasileiro como um todo. É só o Estado que tem capacidade para isso. Então é muito importante que a população perceba que toda essa ladainha, né, daquele setor financista que quer ganhar dinheiro sem ser na produção, que acha que tudo deve girar em torno do rentismo pelo mundo afora, é muito importante que a gente derrote essa ideia neoliberal e passe e volte a construir um Estado brasileiro que tenha a capacidade de cuidar dos seus filhos, de cuidar do seu povo, de cuidar da sua população. Essa é a função do Estado. E todo o Estado tem que investir. O Estado não tem que ter superávit sobre qualquer coisa. Ele tem que ter superávit, tem que ter conta equilibrada, claro, mas ele tem que ter investimento para poder melhorar progressivamente e se responsabilizar pelo atendimento às pessoas. Essa questão da pandemia do coronavírus talvez um desastre, é uma tragédia, porém é algo que vai nos ajudar a refletir, né? Vai nos ajudar a mudar o mundo da forma como está, com essa supremacia dessas teses liberais, dessas teses que não levam em conta as necessidades da população como um todo. Ele não vai ter um futuro feliz. É preciso derrotar essas teses e trazer de volta, naturalmente, um Estado que cuide do seu povo, que tenha responsabilidade para com o seu povo. Eu vou me dar o direito e a responsabilidade e de vez em quando ficar aqui comentando, compartilhando as questões referentes àquilo que os governos estão fazendo, e isso porque eu conheço um pouco as estruturas desses governos, conheço, como eu disse, também a saúde pública, sou um profissional também da área de saúde pública e acompanhei politicamente toda a construção do SUS e sei da importância do SUS. Então eu vou tentar compartilhar com aqueles que queiram, naturalmente, e sem qualquer objetivo de fazer sombra sobre o governo A, B ou C, sem qualquer objetivo de querer fazer disputa, qualquer tipo de disputa. Meu objetivo é um só, efetivamente colocar algumas ideias que eu possa ter, eu que já fui gestor do Estado, gestor da cidade de João Pessoa, então conheço isso e coloquei algumas aqui. A reativação imediata do HTOP, por exemplo, a ampliação dos leitos de UTI, claramente eu penso que 400 leitos para iniciar é o mínimo necessário, distribuídos por 5 ou 6 regiões dentro desse Estado, né? O estímulo ao isolamento social, das mais diversas formas, outros funcionamentos das feiras, de supermercados, e que ao mesmo tempo se constitua um comitê de liderança. Não é só juntar secretário A com secretário B, às vezes o secretário vai, perde-se lá o tempo, né, e não consegue contribuir aquilo que porventura outras pessoas da sociedade que sejam próximas aos governos, né, outras pessoas pudessem constituir. Chama o Conselho Regional de Medicina, né, chama a igreja ou as igrejas,
É preciso dialogar com as pessoas. As igrejas têm uma ramificação extraordinária, social, que eu estou falando, extraordinária. Então, é preciso levar em conta isso e é preciso investir. Agora é o momento. Esse momento não é de economizar, o momento é de fazer com que o dinheiro circule, com que o dinheiro para essas ações eles possam chegar imediatamente, né? Repito, nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados. Não é verdade que não tinha caso aqui. O vírus está circulando aqui já tem alguns dias. E uma semana com esse vírus é sinônimo de uma possível catástrofe. Então é preciso meio que unir esforços, né, para que municípios e Estado e setor privado possam, de uma forma convergente, dar respostas adequadas, né, e protegendo a nossa população, particularmente aqueles que são mais vulneráveis socialmente. É muito importante isso. A porta única de entrada para os hospitais, gerida pelo poder público, essa porta única ela tem que ser, ela tem que existir, porque se ela não existir, nós vamos ter uma grande população precisando, sem ter acesso a uma grande parte dos hospitais. Muito boa noite a todos vocês.